Qualquer prognóstico que se queira fazer a respeito da evolução industrial brasileira para o próximo biênio deveria ser precedida, no meu entendimento, de um debate a respeito de um dilema que eu caracterizaria como a síndrome da modernidade versus o paradoxo do subdesenvolvimento crônico, que é uma situação que caracteriza conjunturalmente a sociedade brasileira no presente e que limita, condiciona e baliza essas perspectivas de desenvolvimento. Inicialmente eu gostaria de tecer considerações a respeito de três conceitos que usualmente são utilizados até como sinônimos, mas que, no entanto, guardam uma distinção marcante entre cada um. Seriam os conceitos de crescimento, de desenvolvimento e de progresso. Vamos entender o conceito de crescimento como um processo restrito, um processo que constitui, essencialmente, de um evoluir de índices. E, portanto, seria um processo de natureza absolutamente econômica. Já o conceito de desenvolvimento representaria uma evolução do campo econômico para outras expressões, como a expressão política, a expressão psicossocial e a expressão militar. Portanto, abrangeria todos os conceitos de expressões que constituem e integram o poder nacional, com o objetivo precípuo de favorecer o homem e de tornar a sua existência mais real, mais agradável e satisfazer os seus interesses, as suas necessidades, suas aspirações. O conceito de progresso teria uma característica de processo contínuo, ou seja, abrangeria os dois conceitos anteriores, como visto, o de crescimento, que é setorial, o de desenvolvimento, que é abrangente, e o de progresso daria um sentido de continuidade, em que se buscaria crescer em determinadas situações ou em determinados setores, desenvolver, procurando fazer com que esse crescimento fosse harmônico em todas as áreas da sociedade, e o progresso dando um sentido de continuidade, sempre visando o homem como interesse maior de todos os esforços envolvidos pela sociedade. Dentro dessa visão ampla, fica claro, então, que o crescimento industrial não dependeria apenas da vontade daquelas pessoas que detêm a capacidade de investir ou detêm recursos, mas dependeria fundamentalmente também de outro espectro da sociedade, em síntese, que seria o mercado, uma vez que as condições socioeconômicas da sociedade brasileira seriam um óbice a esse crescimento, por maior que fosse o desejo do segmento industrial de exercê-lo. Fazendo uma rápida avaliação, baseados principalmente no que diz o Centro de Estudos Populacionais de Washington a respeito dos índices que refletem o estado social brasileiro, nós podemos perceber que a qualidade de vida do brasileiro, dentro dessa classificação estabelecida por esse órgão internacional, nos remete à 50ª situação social do planeta. Isso baseado em índices como de mortalidade infantil, que no Brasil é de 80 mortes por 1000 nascimentos, o de expectativa de vida, que no Brasil é de apenas 65 anos, contra mais de 75 anos em países de desenvolvimento superior, um índice de pobreza que contempla pessoas com uma renda inferior a um salário mínimo, e isso no Brasil atinge 95% da população, ou seja, 133 milhões de pessoas. Ou, que é pior ainda, um índice de miséria absoluta que atinge 25% da população brasileira, ou seja, 33 milhões de pessoas sobrevivem com uma renda mensal inferior a 1/4 do salário mínimo. Diante desse quadro de dificuldades sociais crescentes, nós podemos regressar ao dilema inicial da modernidade versus subdesenvolvimento crônico e tirar duas importantes conclusões. A primeira delas é de que nenhum país pode ser mais moderno do que a sua própria população. E a segunda conclusão é de que a capacidade industrial brasileira está limitada pelo baixo nível de exigência da população. E quando se diz baixo nível de exigência, se diz
capacidade intelectual, capacidade financeira, capacidade cognitiva. Então, nós ficamos diante dessa situação extrema. Não há como se pretender que a indústria brasileira evolua dramaticamente sem que a população também tenha condições de evoluir e poder absorver parte dessa produção industrial. Dentro dessa visão, nós temos que fazer uma indagação fundamental. Quais são, nesse contexto, as empresas de melhor capacidade industrial no Brasil? A resposta é mais do que óbvia. São algumas estatais, das mais poderosas, e algumas empresas exportadoras voltadas, evidentemente, para o mercado externo, que é o mercado que define, com seu nível de exigência elevado, as possibilidades de evolução dessa indústria. A sobra de produção não exportada atenderá, então, àquela faixa mais privilegiada da população nacional, que tem condições e um nível de exigência maior e, portanto, possibilidade de absorver essa produção. Um exemplo que ilustra bem essas dificuldades todas apontadas é, por exemplo, o da indústria de material bélico ou indústria de material de defesa, que tem uma grande capacidade tecnológica, são empresas de grande competitividade, cujos produtos são muito bem aceitos no exterior e que, pelo paradoxo já apontado, não conseguem colocar a sua produção no próprio mercado interno. Eu dou como exemplo os sistemas de lançamento móvel de mísseis, Astro, e os tanques de guerra Osório, que são produzidos magnificamente bem no país e que o Exército Nacional não tem condição de absorver, o que sustentaria a nossa tese. Portanto, nas condições atuais brasileiras, nós só vemos duas alternativas para que haja uma plena recuperação industrial e um pleno beneficiamento do homem brasileiro, que, como vimos, estava numa situação de carência extrema. E essas duas alternativas seriam crescer ou crescer. São duas questões que marcam a natureza dos processos de reestruturação e de desenvolvimento industrial no final do século XX, do meados dos anos 70 até esse momento. A primeira deles diz respeito à constituição de enormes, sofisticados e diferenciados aparatos de produção de ciência e tecnologia e mecanismos de inovação que articulam as empresas, os centros de produção e os aparatos públicos. A segunda questão diz respeito à existência de formas de financiamento adequadas ao investimento industrial. No caso do Brasil, durante a etapa recente de industrialização, o Estado pôde cumprir o seu papel de articulador entre o setor privado nacional e o setor estrangeiro, o investimento estrangeiro, sem se preocupar com uma dimensão que hoje em dia se tornou crucial, que é da constituição dos sistemas de inovação e de mudança tecnológica. Eu não vejo nenhuma possibilidade para o país alcançar uma nova etapa de desenvolvimento industrial e econômico sem que, mesmo para apenas absorver tecnologia, sejam constituídos esses sistemas adequados, que envolvem, inclusive, novos padrões de treinamento da mão de obra. A questão educacional agora se tornou uma questão que envolve todas as demais, na medida em que os processos de produção exigem uma participação do trabalhador e uma formação mais geral e abstrata da força de trabalho. A crescente complexidade dos elementos que estão envolvidos agora no processo de desenvolvimento industrial tem induzido muitos analistas a recomendarem um papel maior para o mercado em detrimento da intervenção do Estado. No entanto, essa complexidade
né, e o tratamento e administração desses sistemas complexos exige uma racionalidade que certamente o mercado não pode, a qual o mercado não pode responder, dado que estas tarefas exigem uma programação de longo prazo. A diferença entre o Japão e os outros países que entraram em decadência industrial, ou que não conseguiram acompanhar, não está na existência, na oposição entre competição de um lado e planejamento de outro. Mas no caso do Japão, a vantagem é que ele consegue combinar o máximo de planejamento com o máximo de competição entre as empresas. Ele consegue se constituir num organismo vivo em competição com os outros países. Isso exige, na verdade, uma estrutura organizacional e de planejamento, talvez, e formas de intervenção do Estado, certamente distintas daquelas que prevaleceram até agora, e que não envolvem necessariamente a participação direta do Estado como investidor, ainda que isso não seja excluído. Mas é preciso ter claro que a obtenção de resultados na política industrial ou no desenvolvimento industrial exige, né, uma presença coordenadora do Estado cada vez mais importante. O Brasil ainda gasta muito pouco em pesquisa, especialmente se comparado com os países industrializados, e por mais que faça, não vai poder alcançá-los, de modo que tem que haver também o aproveitamento da tecnologia externa e da pesquisa externa. E quando eu digo que o nível de pesquisa deve ser muito aumentado, eu reconheço que é impossível fazer tudo quanto seria desejável, de modo que deve haver um estabelecimento de prioridades através de um programa elaborado em conjunto pelo governo, pela universidade e pela empresa. Quando são 3 parceiros importantes que vão atuar, é essencial que o programa seja elaborado pelos 3 e não simplesmente apresentado por um dos parceiros aos outros 2. Para isto, parece-me que é indispensável a formação de um tripé entre o governo, a universidade e a empresa. O governo tendo um papel de indutor e a universidade e a empresa estabelecendo um contato bem mais estreito do que aquele que existe até agora. É preciso que a universidade conheça melhor os problemas do dia a dia da empresa e que a empresa, por sua vez, reconheça a importância dos trabalhos de pesquisa que se realizam na universidade. Uma das sugestões que eu tenho proposto para isso é que, além do programa de estágios de estudantes, que já é uma coisa estabelecida e que funciona normalmente, se estabelecesse também um programa de estágio de professores na empresa e de empresários na universidade, ou como conferencistas, ou como professores visitantes, de modo que se elimine aquela coisa que existe no fundo de uma falta de conhecimento recíproco e daí uma certa desconfiança decorrente disso. O governo teria muitas formas de participar desse processo, uma delas encomendando pesquisas em maior número à universidade e ao setor privado e imaginando um esquema de apoio à tecnologia através de incentivos de vária natureza. Isto foi feito quando se procurou detonar o esforço exportador. O Brasil não era um país exportador de manufaturados. Hoje os manufaturados ocupam a parcela maior de nossas exportações. Os incentivos que no início eram grandes foram decrescendo e hoje praticamente são inexistentes e o processo é irreversível. A imposição da política industrial e de comércio exterior foi, no meu ver,
o ponto marcante do governo do presidente Collor. Foi um instrumento de legislação de extrema importância que requereu do presidente enorme coragem política. E isso, inegavelmente, ele tem. Foi um ato de visão. Essa política nos obrigou, a nós, industriais, fazermos um exame de consciência e analisarmos o estágio em que estão a nossa produtividade e a qualidade da nossa produção. E nós estamos chegando a conclusões estarrecedoras. A qualidade dos produtos brasileiros e a produtividade do sistema industrial brasileiro, dividida em produtividade da força de trabalho e produtividade dos equipamentos, é extremamente baixa. E os empresários brasileiros têm muito pouco feito no sentido de se adaptarem a técnicas gerenciais mais modernas. Eles têm uma grande culpa nisso, mas a maior parte da culpa é dos sindicatos, principalmente a CUT e também o partido político PT, porque eles estão investindo pesadamente contra a melhoria das técnicas gerenciais japonesas. Isso eles o fazem atacando o sistema TQC, não só através de discursos, palestras, conferências, mas através de boletins escritos, publicados e distribuídos nas fábricas, nos quais a CUT e o PT dizem textualmente que o TQC é um instrumento gerencial para aumentar ainda mais a exploração do trabalhador pelo empresário. Veja-se assim que estamos dentro de um impasse. Precisamos de adotar esses mecanismos novos e tanto as classes patronais, representadas pela medieval Fiesp, e as classes trabalhadoras, representando doutrinas do início do século, ambos se opõem à adoção de mecanismos para aumentar a competitividade e, portanto, para aumentar o padrão de vida. É uma situação paradoxal, ela tem que ser rompida, alguma parte tem que ceder primeiro, e é minha opinião que as classes patronais é que tem que ceder primeiro. Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso da produtividade e do salário. Os patrões dizem que não aumenta o salário porque a produtividade é baixa. E o sindicato diz que os trabalhadores não aumentarão a sua produtividade enquanto os salários forem baixos. Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso, darmos melhores salários e conseguirmos que os funcionários adotem essa ideia de que eles têm que aumentar a produtividade, aumentar a qualidade e aumentar a produtividade para que se aumentem as riquezas do país e automaticamente se aumentem os seus salários. A política industrial e de comércio exterior tem a minha plena aprovação, embora ela tenha que sofrer alguns pequenos ajustes. Em outros termos, a sua doutrina é perfeita, porém a sua implementação não é tão boa como a doutrina. A política industrial e de comércio exterior tem em sua regulamentação um dispositivo que fixa tarifas de importação zero para produtos novos. Isso significa que fica inexoravelmente condenado à importação tudo aquilo que não é produzido no momento do país. Por quê? Porque com a alíquota zero para os produtos importados, ainda não produzidos no país, se algum industrial brasileiro quiser entrar no mercado, ele terá que produzir o lote pioneiro, o lote protótipo, a um custo menor do que o custo de produção dos países estrangeiros, onde as suas instalações industriais já foram depreciadas, o processo industrial já foi otimizado e o próprio produto já foi otimizado.
através de mecanismos de fraude, de conhecimento público, de conhecimento